O estudo de hoje, ele mexeu muito quando a gente vai falar de uma lista de pecados que tem no capítulo 1 de Romanos. É uma lista que é a maior lista de erros do Novo Testamento. A gente tem outros lugares do Novo Testamento que também aparece uma lista de falhas, né? Como em Gálatas, a obra da carne, como em Apocalipse também fala daqueles que não herdarão o reino dos céus. Mas essa do primeiro capítulo de Romanos é especialmente extensa. Eu contei 23 pecados reunidos nessa lista. Eu quero ler do versículo 21 até o último versículo do capítulo 1, que é o versículo 32, para que a gente entenda a totalidade do que Deus quer falar nesta noite. A gente está numa série, os irmãos sabem, uma série de aconselhamentos. A gente quer que todos nós aconselhemos com a mesma palavra. A gente falou de situações de depressão, situações de ansiedade, e agora a gente vai falar em situações que envolvem o pecado, no sentido de imoralidade sexual e outros tipos de pecado também. Qual é a origem deles, como que ele se inicia em nosso coração. Partindo daí, a gente sabe o que falar através da palavra quando a gente estiver diante de uma ovelha aconselhando. Mas antes da gente aconselhar ou falar qualquer coisa da palavra para alguém, a palavra primeiro tem que ser falada em nós. Antes da gente falar qualquer coisa do Evangelho para alguém, essa coisa do Evangelho tem que ser aplicada em nós. Senão, a gente não vai estar cumprindo a vontade de Deus. Senão, a gente não vai estar sendo verdadeiro. Senão, a gente vai estar sendo apenas teórico. Quando aqui a gente vai falar de uma lista de erros, como que ele começa, o que Deus faz com relação a esses erros, primeiro a gente tem que olhar para nós mesmos. E eu, como ministro, nessa noite, primeiro eu olhei para mim mesmo. Primeiro essa palavra se aplicou aqui dentro. Primeiro ela rasgou aqui dentro. E essa é a minha oração. Que primeiro a palavra nos trate, para depois a gente levar esse tratamento a outras pessoas. Primeiro a palavra de Deus nos conserte, para a gente de alguma forma tentar ajudar tanta gente que precisa ouvir a palavra. E quando a gente fala ouvir a palavra, não é tão somente ouvir uma palavra que infla o ego da pessoa, né? Que faz bem nesse sentido de é o que a pessoa quer ouvir. Quando a gente lê a Bíblia, a gente é duramente confrontado pela Bíblia. A Bíblia nos levanta, mas a Bíblia nos derruba. A Bíblia nos anima, mas a Bíblia também nos corta. A Bíblia nos faz com que a gente se sinta bem, mas a Bíblia também fere o nosso ego. Então a Bíblia, ela confronta a gente, mas confronta para edificação. Hoje nós vamos falar de conhecer Deus, de conhecimento de Deus, e o quanto o conhecimento de Deus interfere no ato de pecado. Resumindo, é como se quanto mais a gente se aprofundasse em conhecer Deus, menos o pecado vai se estabelecer em nosso coração. Ou, quanto menos a gente procurar conhecer Deus, mais o pecado se estabelece em nosso coração. Quem me acompanha, balança a cabeça. Romanos capítulo 1, quem encontrou, diga amém. Amém. Versículo 21 em diante, vamos ler todo ele e a gente vai destrinchando conforme o Senhor orientou. Assim diz a palavra do Senhor. Romanos 1, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, os seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves,
e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que o Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Aí começa a lista, amados. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Diga amém, amados. Então veja, meus amados, o trecho que a gente leu começou com esse versículo aqui: tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. E termina com uma lista enorme de pecados. Então preste atenção, para chegar naquela lista enorme de pecados, a gente tem como se fosse degraus, como se fossem etapas, níveis. Mas todos esses níveis de erros que a gente possa cometer, começa por aqui. A pessoa, tendo conhecido a Deus, não o glorifica como Deus. E aí chega naquela extensa lista. Deixa eu passar por essa extensa lista, depois a gente volta para esse versículo. Quem é soberbo, olha para essa lista e fala: eu só cometo, acho que uma só, duas dessas coisas aqui. Quem é humilde, olha para essa lista e fala: meu Deus, tem misericórdia de mim, que eu acho que eu cometo uma dessas coisas aqui. Então muda de coração para coração. O coração humilde olha para essa lista aqui e fala: Senhor, como a oração do publicano, tem misericórdia de mim. O coração soberbo olha para essa lista e fala, igual a oração do fariseu que estava do lado do publicano: Senhor, ainda bem que eu não sou igual a essas pessoas que fazem essas coisas aqui. Mas o nosso coração é humilde, balança a cabeça assim. Olha só a lista. Amados, e cá entre nós, não precisa praticar todos. Se tiver em um só, é pecado. O versículo 29 começa dizendo assim: estando cheios de toda iniquidade. Começa dizendo estando cheio. Quando começa com essa expressão, eu penso assim: a pessoa já está cheia disso daqui. Se você for imaginar qualquer recipiente que está cheio, em algum momento ele esteve vazio, mas ele foi enchendo, enchendo, e agora no versículo 29, ele está totalmente cheio. É a pessoa que começou a cometer
e agora parece que já ficou cheio, já normalizou. O recipiente do pecado já está transbordando. Estando cheios, aí começa, de toda iniquidade, prostituição. Quando a gente olha o capítulo 1 de Romanos, ele cita alguns desvios de prostituição. Porém, quando Cristo ministra sobre esse tema de prostituição, sobre adultério, que está na mesma direção, Cristo levou esse tema a uma profundidade ainda maior. Porque na lei era pecado a pessoa que cometia adultério com a mulher de seu próximo. Mas Cristo, quando falou de adultério, disse: se tão somente no pensamento tu desejar, se tão somente no pensamento você imaginar, então você já cometeu o adultério. Então esse primeiro aqui de prostituição, ele inclui o ato em si praticado de prostituição e inclui também o ato pensado, imaginado de prostituição. Aí continua: malícia, avareza. O que é avareza? É aquela pessoa que não quer ajudar. Na igreja é o crente que não consegue ofertar, não consegue dizimar. Na vida ele não consegue ajudar ninguém, né? É o mão fechada, é o avarento. Maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Desses aí eu destaco cheios de inveja, por exemplo. A gente acha que não, mas eu já ouvi um relato de uma pessoa que disse que tinha tanta inveja de outra pessoa. Meu Deus do céu! Meu Deus, a gente imagina que isso nunca vai acontecer dentro da igreja. Cheios de inveja, homicídio, contenda. Contenda é aquele que sempre está no meio de contenda. Eu quero destacar uma coisa aqui. Essa palavra de Romanos, ela foi ministrada para quem tendo conhecido a Deus. Então não é para quem está no mundo, concorda? É para aquele que conheceu Deus. Então essa palavra aqui é para crente. Balança a cabeça quem concorda. Não é para o ímpio que está lá fora. É para aqueles que conheceram já a Deus. E olha o estado que a pessoa chegou. No versículo 30, sendo murmuradores, aquele que reclama, aquele que murmura o tempo todo, detratores. O que é detratores? É o fofoqueiro. Detrator é aquele que pega uma notícia falsa e leva para outro, que pega uma notícia que nem sabe se aconteceu de fato e passa para outra pessoa. É pecado. Detratores, aborrecedores de Deus. Eu fiquei meditando sobre esse aborrecedores de Deus. Quem é que aborrece a Deus, pastor João? Se não é aquele que desobedece a Deus, se não é aquele que não faz o que Deus quer que ele faça. E quando a gente não faz o que Deus quer que a gente faça, a gente está aborrecendo a Deus. Eu não vou fazer, então eu estou aborrecendo a Deus, que está na lista dos pecados de Romano 1. Injuriadores, aquele que comete injúrias, né? Que inventa mentiras. Soberbos, presunçosos. Presunçosos é aquele que se acha melhor que o outro. Ele prega melhor do que o outro. Ele canta melhor. O culto que ele organiza é melhor. Porque se essa palavra foi dita para a igreja, então a gente tem que aplicar para as situações da igreja. É aquele que acha que a sua condução de culto é melhor, o seu estudo é melhor, aquele que acha que o seu jeito de fazer é melhor que o outro, a sua roupa, o jeito que ele se veste é melhor do que o outro irmão, que o seu casamento é melhor do que o do outro, que sua família é mais bem educada que a outra. É aquele presunçoso que se acha melhor do que o outro. Inventores de males. Encerrando o versículo 30,
desobedientes ao pai e à mãe. Aí começa o 31, a última parte da lista. São nécios. O que é nécio, pastora Miriam? É aquela pessoa que é imatura, que é nova, né? A palavra nécio significa um novo. Mas ele é imaturo, ele não amadureceu. Ele não tem maturidade. Ele é um menino ainda na fé. Não no sentido de novo convertido, mas no sentido de que ele não avançou. E como o texto começa falando do conhecimento de Deus, é aquele crente que ainda continua no mesmo estágio de quando ele estava há tanto tempo atrás. Ele não evoluiu, ele não cresceu, ele continua nécio. Infiéis aos contratos. Meu Deus, o que é infiel aos contratos, pastor Joel? É a pessoa que não tem fidelidade em cumprir contrato. Aí eu estava meditando nisso, eu lembrei, poxa, quando a gente contrata uma televisão a cabo, por exemplo, uma TV por assinatura, é um contrato que a gente faz com aquela empresa. Quando a gente vai nas Casas Bahia, faz lá um carnezão a perder de vista, é um contrato, a gente assina um contrato com aquela empresa. E aqueles que não são fiéis aos contratos, esse pecado é colocado nessa lista aqui. Infiéis nos contratos. É aquele que faz o contrato, mas não cumpre. Aqui não tem ninguém assim em nome de Jesus, amém? Eu posso ouvir um amém? Amém. Infiéis nos contratos, sem afeição natural. O que é afeição natural? É a questão sexual mesmo. É aquela pessoa que já está num nível tão baixo de concupiscência carnal, que ele não tem mais afeição natural, seja pelo sexo oposto, ou seja até em situações ainda mais degradantes, como pedofilia, zoofilia. Quem conhece zoofilia? Entende? Perde a afeição natural, né? A gente vê, por exemplo, projetos de lei que quer regulamentar casamentos de 3 pessoas, ou possibilidade de casar pai com filhas, sabe? É quando perde a afeição natural. Continuando, irreconciliáveis. O que é irreconciliáveis? Eu acho legal esse também. Irreconciliáveis é a pessoa que quando fica de mal, ele não reconcilia com aquela pessoa jamais. Estou de mal, tipo assim, é irreconciliável. Por exemplo, se eu estou magoado, chateado, eu não estou bem com fulano, então se fulano for no estudo de terça-noite, eu não vou estar lá. É irreconciliável, não aguenta estar perto daquela pessoa. É o pecado de irreconciliável. E finalizando, a gente tem o pecado de sem misericórdia, que é aquela pessoa que não tem compaixão de ninguém, pensa só em si mesmo. O eu está no centro do universo. Agora eu quero fazer uma análise, amados. Vocês viram essa lista, eu contei 23, posso estar errado. Mas quando a gente falou de afeição natural, sem afeição natural, isso causa um nojo aqui dentro. Em mim causou. E aqui entra a pedofilia, por exemplo, zoofilia, que é horrível. Mas quando a gente lê, por exemplo, infiéis nos contratos, então esse não tem nada a ver. Entende o que eu estou dizendo? A gente tem uma lista de pecados, que todos eles são horríveis. Mas o coração soberbo, ele vai escolher um aqui e dizer, não, isso aqui é normal. A outro faz também, então o meu não tem problema eu fazer. O coração soberbo, ele vai comparar o erro dele com o próximo e dizer, fulano faz, então não tem problema. O coração humilde, ele vai comparar o erro dele com o coração de Cristo e vai dizer, Cristo não fez, pobre de mim que faço. Aleluia. Aí ele tem cura, aí ele tem esperança.
viés dos contratos é tão horrível como a pessoa que não tem afeição natural. Porque está na mesma lista. Quer que eu prove? Olha como é que está escrito no versículo 32, entre parênteses. Entre parênteses está escrito assim: que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Meu Deus do céu. Não está dizendo que quem pratica algum desses erros aqui são dignos. Não, quem pratica um desses aqui é digno de morte. Meu Deus. Está ligado o microfone? Vocês estão me ouvindo? Está um silêncio. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. O pastor está acostumado a falar de pecado, de inferno, essas coisas, santificação. A gente não espera muito, né? Mas é necessário. Como foi dito pelo pastor Décio quando ele trouxe uma palavra também que confrontava. Talvez não seja a palavra que você esperava, mas é a palavra que vai te levar para o céu. Aleluia. É a palavra que vai trazer santificação. Amém? Amém, meus amados? Amém. Então veja, essa lista, toda ela horrível de pecados, ela começa dizendo assim: estando cheios. Então imagina que aquele que comete um desses aqui, nesse ponto da palavra, ele está cheio disso daqui. Ele está praticando muito isso daqui. É alguém que já está cheio desse pecado que a gente mencionou. Quem me acompanha, diga amém. Amém. Agora, a gente está falando do final do texto. Vamos voltar para o início do texto e ver como que começa, até chegar a esse ponto do final do texto. Vamos lá, voltemos ao versículo 21, que é esse que eu destaquei aqui no quadro. Amados, perceba que para chegar a ficar cheio de pecado, começa por aqui. Tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem me deram graça. Tendo conhecido a Deus, não o glorifica como Deus. Quem é que, se a gente for imaginar essa pessoa que Paulo está falando, é a pessoa que conhece a Deus, que experimenta o novo nascimento, que conhece a Deus, mas depois de um tempo, ele não glorifica a Deus como convém. É a pessoa que conhece a Deus, experimenta um novo amor no coração dele. Não é isso, pastora Nadiane? É a pessoa que conhece a Deus, que experimenta esse primeiro amor, mas depois de um tempo, ele passa a não glorificar a Deus como Deus deseja. Ele pode até estar glorificando a Deus, mas aqui há um critério, sim ou não? Aqui há um padrão, aqui há uma exigência. É a pessoa que conheceu a Deus, porém passou a não glorificá-lo da forma que Deus espera que ele seja glorificado. E como que eu posso glorificar a Deus de acordo com o padrão dele? E como que eu posso glorificar a Ele da forma que Ele deseja? Através de conhecê-lo. É por isso que o estudo da palavra é importante. E é por isso que o inimigo trava batalhas com os crentes para não estar nos estudos da palavra, para não ouvir a palavra. A pessoa aceita Jesus, Cristo entra no coração dele. Se ele fazia tal pecado, ele para de fazer. Se ele fumava, para de fumar. Se ele mentia, para de mentir. Se ele adulterava, ele para de adulterar. O pecado que ele fazia, ele experimenta uma santificação. Mas com o tempo,
ambiente vai mudando, vai se esfriando, ele vai saindo do primeiro amor, ele percebe que algumas coisinhas ele volta a fazer, ele está glorificando a Deus, ele está cultuando, ele está pregando, ele está louvando, ele está fazendo a obra, mas Deus quer uma glória de acordo com o padrão dele. Deus exige uma glória, uma glorificação, sendo Ele Deus. Meu Deus, essa palavra me confrontou tanto, essa palavra mexeu tanto comigo, e eu me perguntei: Pai, eu estou te glorificando conforme convém? E a minha oração é que o Espírito te faça essa pergunta também: será que eu estou glorificando Deus conforme Ele quer que eu glorifique? Será que minhas atitudes, minhas reações, minhas emoções, o meu fazer, o meu andar, o meu me portar, será que glorifica a Deus de acordo com o padrão dele? É por isso que algumas pessoas experimentam o primeiro amor e acham que isso é só uma fase, que passou, que acabou e que não volta mais. Quando na verdade Deus quer que a pessoa, o crente, mergulhe nesse conhecer a Deus. E quanto mais você conhece a Deus, mais você o glorifica. Perceba que a pessoa que deixa de glorificar a Deus como convém, e também vai diminuindo outra coisa, nem liberam graça. Ou seja, a gratidão por Deus vai diminuindo. Aqui a gente tem dois elementos que diminuem com o passar do tempo: a glória, o glorificar a Deus como convém, e a gratidão a Deus. Essas duas coisas vai diminuindo. Como que a gente glorifica a Deus? Como que a gente rende graças a Deus? A gente está falando de glória e está falando de graça. Quando a gente enxerga a glória de Deus, a gente estremece. Os profetas do Antigo Testamento, quando se deparavam com a glória de Deus, eles caíam no chão e ficavam paralisados. A glória de Deus, quando descia no Monte Sinai, os israelitas falavam: Moisés, vai lá, porque nós estamos amedrontados. A glória de Deus é para estremecer, é para a gente ter temor, é para a gente temer e tremer diante da glória de Deus. E mediante eu conhecer essa glória, aí eu consigo render graça. Que a graça de Deus alivia, a graça de Deus nos abraça, Aleluia. a graça de Deus nos levanta, a graça consola, a graça perdoa, a graça renova. Percebe que a gente só quer ir pela graça, mas não quer ir pela glória? Percebe que a graça sem a glória, a graça sem a obediência, a graça sem o temor, ela fica banalizada. Perde a graça, né, pastor? Perde a graça. É por isso que a gente aconselha o crente, o novo convertido, a ler o Novo Testamento, mas não ficar só por aí. Leia o Velho Testamento. No Novo Testamento você vê a graça, mas no Velho Testamento você vê a glória. A palavra glória no original hebraico é kabod, significa literalmente peso. É o peso. A glória de Deus é para pesar em nós. É um peso de responsabilidade. É um peso do que eu tenho que fazer, sabe? É um peso daquilo que eu tenho que como eu tenho que me portar. No Antigo Testamento a gente vê a glória de Deus, por exemplo, na história de Noé. Deus executando seu juízo. Deus falando: constrói uma arca. Quem estiver dentro da arca vai ser salvo. Quem estiver fora vai perecer. Isso é a glória de Deus. A glória de Deus é Deus
olhando para o pecado e a iniquidade de Sodoma e Gomorra e dizendo: ó, já encheu. Está vendo o princípio de encher de iniquidade? Já encheu, já chegou até a mim. Encheu tanto a iniquidade de Sodoma e Gomorra que eu vou destruí-la. É a glória de Deus executando o seu justo juízo sobre duas nações. A glória de Deus é implacável. É por isso que a glória de Deus tem que causar em nós temor e tremor. Tremer mesmo, cabra. Porque quando ele estiver diante do pecado, ele vai pensar duas vezes se faz ou não. Se ele conhecer apenas a graça, ele vai: não, Deus é bonzinho, Deus vai perdoar, não tem nada a ver, então... Mas quando ele se lembra da glória, do peso, do juízo, da justiça de Deus, pera lá, Deus me livre, esse Deus é implacável, então ele vai ter esse temor. Só que quando a gente vê esses juízos de Deus no Velho Testamento, que já aconteceram, a gente se lembra que tem juízos aí pela frente. Deus vai executar juízos. Está profetizado um juízo de Deus contra a igreja. Da mesma forma que Deus executou o juízo nos dias de Noé, da mesma forma que Deus executou o juízo em Sodoma e Gomorra nos dias de Abraão, da mesma forma que Deus executou o seu juízo em Nínive, da mesma forma que Deus levantou a Babilônia para executar o seu juízo contra Jerusalém, está profetizado um juízo contra a igreja. E como que vai ser esse juízo? Olha, essa igreja guarda a palavra, sobe. Essa igreja não guardou a palavra, fica. Essa igreja guardou, sobe. Essa igreja não guardou, fica. Está profetizado um juízo. Glória a Deus. Está profetizado um juízo contra os judeus, por exemplo, que aqueles que crerem pela pregação das duas testemunhas serão salvos, quem não crer vai ser condenado. Está profetizado um juízo contra as nações, está profetizado um juízo até contra o diabo. Deus é um Deus que executa juízo. Essa é a glória de Deus. Aleluia. É um peso mesmo. Que meu coração sinta a glória de Deus. Aleluia. Que eu tema. Que meu coração sinta a glória da presença de Deus. E que eu estremeça. Que meu coração sinta a glória de Deus. E que eu fuja do pecado. Esse crente aqui que conheceu a Deus, ele não o glorificou a Deus como Deus. Ou seja, ele conheceu, mas não continuou conhecendo. Eu já sei que a Bíblia tem 66 livros. Eu já sei o que é a lei, o que é a graça. Eu já sei quem é Paulo, quem é João. Tá bom, eu já conheço a Bíblia, então não precisa mais. Então ele não continua o seu conhecer a Deus. Ele não permanece em conhecer a Deus. E porque ele não continua em conhecer a Deus, a glória no coração dele vai diminuindo. O glorificar a Deus vai diminuindo. E o que é que diminui também? A gratidão. A gratidão no coração dele vai diminuindo também. Quem me acompanha, diga amém. Amém. Aí acontece isso daqui, que está escrito na continuidade. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Duas coisas acontecem para essa pessoa aqui. Eu falei quantas? Duas. Primeiro, o seu discurso se desvaneceu. Ou seja, esse crente que conheceu a Deus, mas não continuou conhecendo a Deus, a glória de Deus diminuiu no coração dele, a gratidão diminuiu no coração dele, mas ele continua fazendo, ele continua pregando, ele continua evangelizando, ele continua ministrando, ele continua fazendo a obra, mas o seu discurso aconteceu o quê? Desvaneceu. O que é desvanecer? Desaparece. É um discurso de teoria. É um discurso que não causa efeito. É uma fala que não tem vida. É uma fala de teoria, que não tem prática. Ele fala apenas o que ele
achou que tem que falar, encontrou em algum lugar para falar, mas ele não fala o que está no coração, o que ele viveu, o que mexeu, a glória, ele não fala. Por quê? Porque o discurso dele desvaneceu. E quando o discurso dele desvanece, o seu coração obscurece. Está obscurecendo. Ou seja, o coração dele está perdendo a luz. Quem é a luz? Fala Deus. Quem é a luz? Deus. Esse crente então que a gente está imaginando, que não é você em nome de Jesus, esse crente então, o coração dele vai se escurecendo, vai perdendo a luz. Olha que a gente está falando daquela lista de pecados e como que chega lá. E tudo começa aqui dentro, amados. Tudo começa porque eu não quero conhecer a Deus. Tudo começa porque eu não estou glorificando a Deus do jeito que Ele quer. Não é do jeito que eu acho que é. Eu dei glória a Deus hoje. Eu já glorifiquei hoje. Eu estou glorificando a Deus. Peraí, mas será que a gente está glorificando do jeito que Ele quer? De acordo com o padrão dele? Essa é a questão. Aí beleza, a gente não glorificou, a gente foi se tornando ingrato, aí o nosso coração foi se obscurecendo, a nossa fala foi desvanecendo. O que Deus faz com essa pessoa? O que será que Deus faz com essa pessoa? Pastor, Deus vai estender a mão. Deus é bonzinho. Olha o que está escrito no versículo 24. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que quer a sua glória. O Deus da Bíblia, sabe o que vai fazer com essa pessoa que a gente está imaginando? No versículo 24: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. O que Deus faz com essa pessoa? Deus entrega. Entrega para quem? Passou para o diabo? Não. Deus entrega para as concupiscências do coração. Nosso coração, disse Calvino, é uma fábrica de ídolos. É uma fábrica de desejos. Nosso coração deseja muita coisa. E se a gente deseja coisas eternas, Deus vai nos dar essas coisas eternas. Mas se o nosso coração deseja coisas pecaminosas, Deus vai nos dar. Deus vai nos entregar a essas coisas pecaminosas. Sério, pastor? Lembra de Saul? Balança a cabeça. O que o povo de Israel queria? O que o povo de Israel pediu para Samuel? Samuel, dá-nos um rei. Por quê? Porque as outras nações pagãs, ímpias, idólatras, que não conhecem Deus, as outras nações têm um rei, então a gente quer ter um rei também. O que Deus fez? Entregou o desejo do coração deles. Tomou um rei, Saul, e o povo se oprimiu. Davi estava olhando o pecado, o coração dele desejou o pecado. Ele foi entregue totalmente de corpo e alma ao pecado. Observe, amados, como é que isso é interessante. Quando essa pessoa deixa de glorificar a Deus da forma que Deus requer, vai aumentando o desejo no coração dessa pessoa. E Deus entrega. E Deus simplesmente entrega essa pessoa ao desejo do coração dessa pessoa. E olha o que está escrito aí, depois do coração: a imundícia para desonrarem o seu próprio corpo. Então primeiro Deus entrega ao desejo do coração, e depois a imundícia do corpo. Primeiro o coração, depois o corpo. Primeiro lá dentro, depois aqui fora. Primeiro escondido, depois visível. Primeiro oculto, agora revelado. Meu Deus do céu, você consegue entender isso? É o crente que está desejando o pecado.
que amanhece um dia querendo o pecado, que está desejando o pecado, que vai alimentando o pecado lá dentro, e Deus entrega. E aquilo que está só lá dentro, agora vai ser imundícia do corpo. Ou seja, o corpo vai demonstrar o pecado que está lá dentro. Se era só pensamento, agora ele pratica o que era só pensamento. É visível agora. Cristo disse assim: o que está encoberto vai ser revelado. Quando a gente olha para aquela lista de pecados, que começa, por exemplo, com prostituição, e se a gente aplica essa verdade aqui, então Deus entregou esse coração ao desejo da prostituição. Aí essa pessoa vai deitar pensando em prostituição, vai acordar pensando em prostituição, ele vai para o trabalho pensando em prostituição. Cadê a glória de Deus? Seu coração escureceu, ele está pensando na prostituição. Só que não fica por aí, porque primeiro Deus entrega a concupiscência do coração, mas depois a imundícia do corpo. Então o desejo da prostituição do coração acaba virando a imundícia do corpo. Era só pensamento de adultério, agora o corpo praticou o ato do adultério. Isso é tão sério, porque não se aplica apenas à prostituição, aplica a qualquer um desses pecados. Murmuradores, que é o primeiro do versículo 30. Tem a murmuração lá dentro, e Deus entrega esse coração à imundícia da murmuração. Aí o crente está lá no coração reclamando: ah, que estudo chato, ah, que o pastor está fazendo isso, ah, que coisa chata. Ele está murmurando, mas isso está só no coração, ninguém vê. Mas aquilo que está no coração, uma hora o corpo vai revelar. Aquilo que é concupiscência do coração, uma hora vai virar imundícia do corpo. Uma hora a murmuração vai aparecer. Eu conheço a história de um pastor que tinha mania de xingar. Mas ninguém via, ninguém percebia. Ele xingava no trabalho e ninguém percebia. Quando foi um dia no púlpito, no altar, durante a ministração, domingo, diante de todo o rebanho, ele xingou. Porque era imundícia do coração, mas virou imundícia do corpo. É a hora que o humilde crente, o humilde servo do Senhor, olha para o coração e fala: meu Deus, o que está aqui dentro vai ser revelado no comportamento. O que está aqui dentro, uma hora sai. O erro que está aqui dentro, uma hora transparece e se torna visível. A falha, o pecado que está aqui dentro, uma hora ela se torna visível para as pessoas. Então o humilde servo do Senhor não vai esperar chegar a tal ponto, ele vai purificar o coração dele. Aleluia. Agora veja só, vamos imaginar esse crente que a gente está mentalizando ele, que conheceu a Deus, mas que não continuou conhecendo a Deus e não glorificou a Deus como convém. Então Deus o entrega. Então Deus o entrega ao desejo do coração. E depois o que está no coração se torna visível no corpo. Você está imaginando esse crente? Balança a cabeça. Ele pecou, ele cometeu algum desses males aqui. Porque estava no coração. E agora transpareceu, se tornou visível. O que ele faz? Percebe que a gente está falando de níveis, de etapas. Aqui no final do capítulo, é quem está cheio disso. Cheio, ou seja, cometeu várias vezes. Esse exemplo que a gente está dando é o crente que cometeu um ato. O coração dele encheu, mas em termos de atitude ele cometeu uma vez. O que ele faz? Como a gente orienta esse crente? E que conselho a gente dá para esse crente? 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 9.
Quem pode ler para mim? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Tem solução para esse crente que cometeu esse pecado que a gente falou? Tem. Se ele confessou o pecado, ele está cumprindo esse texto que a irmã leu. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Aleluia. Glória a Deus. O que a gente vai aconselhar esse crente que cometeu esse pecado? Se arrependa, peça perdão para Deus, confesse o erro e você vai receber perdão. Deus é fiel e justo para perdoar. Deus é fiel e justo para purificar. Amém, amados? Amém. Alguém quer fazer alguma fala agora? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Tem uma fase assim na vida das pessoas que quando cometem esses atos, a tendência deles é se esconder, é se afastar para que não se encontre com outras pessoas que possam reconhecer que ele está até mesmo precisando de ajuda, né? Porque eu já presenciei pessoas assim, eu tive vontade de ajudar para que ele se abrisse para buscar mais ao Senhor, para fazer igual falou aqui em Lituano. Mas a pessoa, ele começa a se envergonhar dos atos que praticou, se envergonha das pessoas que o cercam, e a tendência dele é se afastar. Desde o princípio é assim. Quando Adão praticou o primeiro pecado, o que ele fez? Quando Deus visitou, se escondeu. No primeiro assassinato, o que Caim fez? Se escondeu. E até hoje, o crente se esconde. O crente se esconde. E se ele se esconde, ele vai para o próximo nível desse texto de Romanos que a gente vai falar. Olha, aqui é a solução para o crente que cometeu o pecado. Mas se ele escolhe esconder, olha o próximo texto. Versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. É um texto que você pode até destacar na sua Bíblia. Então veja, amados, o crente cometeu o pecado, a falha. Você sabe que a falha não foi da noite para o dia. Começou lá atrás do coração, porque ele deixou de conhecer a Deus, de buscar o conhecer a Deus. A glória de Deus foi diminuindo, e o coração sempre vai estar cheio, ou de Deus ou de pecado. Eu vou falar de novo. O coração sempre vai estar cheio, ou de Deus ou do pecado. E quando a glória de Deus vai diminuindo lá dentro, o pecado vai aumentando, e Deus entrega. E a pessoa, aquilo que está no coração, se torna pecado do corpo. Se ele confessar e se arrepender, a gente vai tacar pedra? Não! Porque Deus é fiel e justo para perdoar e para purificar. Mas se ele não confessar, o que vai acontecer com ele? Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Eu até comecei hoje em casa. Será que Deus nunca nos abandona? A gente está vendo um texto que Deus abandona. Abandona quem? Quem cometeu o pecado, mas não confessou. Quem cometeu o erro, mas se escondeu. Agora, não é abandono de nunca mais ajudar. É o abandono às suas paixões infames. Ou seja, aquele pecado que ele cometeu, ele está abandonado naquele pecado. O que é estar abandonado naquele pecado, pastor João? É aquele crente que ele não consegue mais sair daquele pecado. Ele não consegue mais vencer aquele pecado.
Ele está abandonado. E sabe o que ele faz? O pior ainda, ele fala que é normal. Ele trata aquele erro com normalidade. Ele trata aquele erro como uma coisa que é falha dele, que todo mundo falha. Ele trata como um pecadinho, né? Algo que todo mundo deve ter, então tudo bem. Ele está abandonado ao pecado. Ele coloca justificativa para o pecado dele. Ele coloca razões, motivos para o pecado dele. Ele nem sabe que Deus o abandonou a essas paixões infames. Então para ele vai ser normal aquela prática. E se para ele é normal aquela prática, e se Deus o abandonou naquela prática, o que ele vai fazer? Vai continuar praticando. Vai continuar praticando. Vai continuar praticando. Meu Deus. Não haverá interferência de Deus nessa situação. É porque Deus nos ajuda a vencer o pecado. Perfeito, pastor. Deus nos ajuda a vencer o pecado. Mas chegou nesse ponto aqui da gente pecar e não se arrepender e não confessar, Deus nos entrega ao pecado. E aí vai ficar só um círculo, né? Pecando em Deus. Vai deixar ali. Agora, tem solução para esse crente? Tem. Qual é a solução? A gente vê no versículo 28. A esperança para esse crente é no versículo 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus. Espera um pouquinho, volte aqui. A solução é essa. Porque Deus agora ele vai ser duro nas palavras aqui. Como eles não se importaram em conhecer a Deus, mais uma vez Deus vai entregar eles ao pecado. Mas a chave está nesse início. Se a pessoa não se importar em conhecer a Deus, Deus vai entregar. Você já contou quantas vezes Deus entrega? Contei 3. No versículo de número 24, Deus entrega ao desejo do coração. No 26, Deus abandona as paixões infames, ou seja, ao pecado. E no versículo 28, Deus entrega, mais uma vez, né, a um sentimento perverso. Ou seja, já cria uma perversidade no coração. Mas Deus somente chega a entregar nessa terceira vez ao sentimento perverso, que é quando a pessoa já não quer mais saber da igreja, não quer saber mais de conselho, não quer saber mais de nada. Quando ele chega a esse ponto, ele já está com um sentimento perverso dentro dele. Deus já entregou ele a isso. Mas qual seria a solução para ele? É o que está no início do texto. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Ou seja, se ele se importar em ter conhecimento de Deus, tem esperança para ele. Então qual é a arma contra o pecado? É a cruz do Calvário. Mas ela só vai ter sentido se a gente buscar conhecimento de Deus. Ter conhecimento de Deus. Aleluia. Quanto mais eu busco ter conhecimento de Deus, eu estarei livre dessa lista que está aí a partir do versículo 29. Se eu busco, se minha vida é constante a busca de ter conhecimento de Deus, eu não vou ser murmurador, eu não vou ser invejoso, eu não vou ser adúltero, como está escrito aqui, eu não vou ser infiel nos contratos, eu terei meu nome limpo, eu serei uma pessoa que não comete, injúria, presunçoso, soberbos, essa toda a lista aqui, 23. Observe que, para chegar até aqui, de estar cheio desses comportamentos, começou aqui, de não continuar conhecimento de Deus. Amém, amados? É por isso que a gente destaca tanto isso. Que o nosso coração
deseje ter conhecimento de Deus. Pastor, eu tenho alguma falha, eu tenho algum pecado aqui dentro. Procure ter conhecimento de Deus. E quando você conhece a Deus, você sabe que Ele perdoa. Mas Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você confesse. Ele quer que você pare de cometer. Aleluia. O erro daquela mulher adúltera foi feio, foi grave. Foi feio, foi grave. Cristo perdoou aquela mulher? Perdoou. Não somente perdoou, mas a palavra dele impediu que aqueles homens jogassem pedras nela. Mas o que é que Jesus falou depois? Vai, ó, e não cometes mais. Cristo perdoa o meu pecado se eu confessar, se eu me arrepender? Sim. Mas o que o Cristo da Bíblia espera depois disso? Vai e não cometes mais. Ah, mas todo mundo peca. Ah, mas não. Ah, mas eu sou humano, né? Igual a musiquinha fala. Eu sou humano, não consigo ser perfeito. A gente não é perfeito porque a gente é pecador. Mas não é porque a gente é pecador que a gente vai viver pecando todos os dias. Olha para mim, eu escutei frases assim ao longo da minha vida toda, mas eu nunca concordei. A frase que diz, a gente peca a todo momento. Sério? Que pecado que você está cometendo agora? Você é pecador todos os momentos. Porque sua natureza é pecaminosa. Porque você é da descendência do primeiro Adão. O pecado está em ti. Mas cometer atos imorais? Não. Não pode não, crente. Então eu posso cometer pecados todo dia? Então o pastor vai chegar com uma nova mulher, vai ter casos amorosos, vai chegar no escândalo de uma filha, mas não pode ter pecado todo dia? Pode ou não pode? Não. E se não pode esse, pode outros pecados? Não. Ah, então eu posso mentir. Uma mentirinha. Então eu posso fazer um carnezinho na Cias Bahia e não pagar. Pecado é pecado. E os tais que cometem são dignos de morte. Disse essa palavra. Eu continuo pecador, mas eu desesperadamente eu busco santificação. Aleluia. Desesperadamente eu busco me santificar. Não quer dizer que eu vou ser perfeito, não. Mas quando eu cometer uma falha, eu vou me lançar aos pés dele pedindo perdão. Eu vou confessar o meu pecado para que esse pecado não vire hábito. Para que Deus não me entregue a esse pecado. E que perdido eu vou estar se Ele me entregar o pecado. Eu não posso me acostumar com o pecado. Pecado não tem negociação. Pecado aborrece, entristece Deus. Pecado atrapalha o chamado, atrapalha a obra, mancha o altar, macula a noiva. Pecado tem que ser chamado de pecado. Agora eu cometi um pecado, eu tenho que buscar desesperadamente o perdão de Deus e eu vou receber. Agora, se eu me acostumar ao ato pecaminoso, se eu habituar o pecado em mim, então Deus vai me entregar o pecado. E se Ele me entregar o pecado, eu vou perder, igual o pastor disse, eu vou perder a ajuda dele contra o pecado. Amém, meus amados? Mas tudo começa com isso daqui. Não glorificar a Ele como ele sendo Deus. Não conhecer esse Deus e glorificá-lo como convém. Eu já falei, quer lutar contra o pecado? Eu aconselho isso, principalmente quando eu era líder de jovens. Principalmente em gabinetes difíceis.
em que o humilde servo do Senhor confessa o pecado. Tem perdão. Claro que tem perdão. Se arrependa, confessa, Deus perdoa e purifica. Agora, o caminho para não pecar, presta atenção, porque isso você vai aconselhar. O caminho para não pecar não é o esforço de não pecar. O caminho para não errar não é o esforço. Eu não vou errar, não vou errar, não vou errar, não vou pecar, não vou pecar. Não, o caminho é esse, ó. Conhecer Deus, é a glória de Deus, é buscar Deus, é encher o coração de Deus, é sentir a glória de Deus. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente está distanciando do pecado e a gente nem está lutando contra ele. Entende, amado? Agora, se eu estiver lá lutando contra ele, lembra de José. Como é que José fez quando o pecado estava diante dele? Eu vou resistir, eu não vou cair. O que ele fez? Saiu correndo, não foi? Saiu voado, saiu disparada. Pecado não é para estar perto, pecado não é para negociar, é correr para os pés do Senhor, é correr para a cruz, é confessar: Senhor, eu não dou conta, eu preciso da sua ajuda. Aleluia. E Deus ajuda. A oração do Pai Nosso tem um verso que é especialmente para isso, quando a gente ora: não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Essa frase é para isso. Me livre, não me deixe cair. A tentação vem em todos nós. Seja a tentação para a prostituição, seja a tentação para a murmuração, seja a tentação para ser irreconciliáveis, seja a tentação para ser infiéis no contrato, seja a tentação qual for, vem em nossos corações, mas a tentação não é pecado, a tentação vem. Deus nos ajuda a vencer a tentação quando a gente está buscando Ele, quando a gente está indo em direção à glória dEle. Aleluia. Amém, meus amados? Que essa palavra fique no seu coração, que essa palavra encontre guarida no seu coração, que essa palavra de todo o coração primeiro te trate, porque me tratou. Primeiro te trate e que seja útil para você tratar outras pessoas, porque esse é o objetivo dessa série de estudos da terça-feira: ser tratado para tratar, ser curado para curar. Amém, meus amados? Eu quero mandar um alô para esses lindos irmãos que estão nos acompanhando ali da nossa live na página da igreja. Maria, irmã Maria disse assim: uau! Deus abençoe, Maria, em nome de Jesus. Elivânia, Deus abençoe, minha amada. Ela disse assim: glória a Deus. Irmão Eduardo, Deus abençoe. Você é o Duda, né? Manda um abraço para Varô, para o filhão, em nome de Jesus. Irmã Giselda, lá de Aparecida, Paraíba, Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus. Irmã Camila está nos acompanhando, Deus abençoe, filha. A gente estava conversando sobre isso daqui. Assista todo o vídeo, viu? Depois eu vou fazer perguntas. Irmão Jamerson, meu Deus, estou no sal. Mas ele escreveu lá na página, está público. Ele falou: estou no sal nessa lista, né? Deus abençoe, James. Você é humilde, eu sei que você vai vencer, viu? Quando a gente confessa, a gente recebe purificação. Deus abençoe. Irmã da Guia, Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Nicole, Emiliane e Alton Júnior, Deus abençoe esse casal lindo e que a gente ama. Juliana, lá de Aparecida também, Deus abençoe em nome de Jesus. Moisés Silva, Mateus, é o Timóteo, a Joyce me lembrou aqui. Deus te abençoe, meu queridão. Elivane Rodrigues, Deus te abençoe. Josélia Alcântara, paz do Senhor. Estou com saudade já da senhora, viu? Deus abençoe. Prepara um café que eu quero fazer uma visita. Jaqueline Salviano, Deus abençoe, minha amada, em nome de Jesus. Um abraço para a senhora também. A senhora também é uma bênção, viu? Aleluia. Deus abençoe, meus amados irmãos. Pode dar um play aí.